Governo Lula quer barrar parte de descontos com saúde no imposto de renda. O que significa isso, Fagundes? Sabe quando você vai deduzir no imposto de renda alguns valores, como saúde, escola, né? Tem algumas coisas no imposto de renda que você consegue recuperar de volta e abater aquele pagamento do imposto de renda. Pois é. O que Lula pretende agora? Limitar esse gasto, ou melhor, essa dedução. Ele está querendo cortar alguns itens dessa lista para você não poder deduzir esse dinheiro, para você não receber de volta. Todo ano a gente tem que fazer uma declaração de imposto. Né? Quem ganha acima de agora, né? Agora com o aumento do salário mínimo e a displicência do governo em corrigir, né, o piso do IR, as pessoas que ganham 2 salários mínimos, que até o começo do ano agora não pagavam ou não eram obrigadas a fazer o imposto de renda, pagaram, agora vocês vão ter que fazer a dedução do imposto de renda. Esse é o nosso governo. Ele dá uma de doido, que é aquela história que eu falo pra vocês. Eles fingem ajudar o povo, mas na verdade eles têm a pregada lá na frente. Um velho conhecido ditado aqui do Nordeste, né? O cara não bate um prego sem estopa, ou seja, para amaciar a pancada. Né? Ele finge uma coisa que é outra. Enfim, mas vamos lá. O que acontece? Além dessa primeira mudança, dessa segunda mudança que eu citei, que é a questão de agora quem ganha 2 salários mínimos vai ter que pagar, né, o imposto de renda, vai estar aí. Ainda tem essa daqui. Lula ainda quer limitar a dedução. Ou seja, é um governo, gente, e o único objetivo dele é taxar as pessoas e empurrar tributos nas pessoas. E benefícios que as pessoas têm, eles estão tirando. Porque vamos supor, você declarou o imposto de renda, seus gastos, tudo, aí tem um valor para você pagar do imposto de renda. Aí você fez a dedução, lá, saúde, escola, tal, esse dinheiro aqui retorna para mim. Esse dinheiro aqui volta para mim. Parte desse dinheiro aqui volta para mim. Só que agora não vai voltar mais para você. O governo resolveu cortar, tá estudando, né, tirar esse benefício. Parabéns. Esse é o governo do amor, esse é o governo que veio para cuidar dos pobres. Né? A única coisa que a gente vê aí é a gastança do atual governo. Você vê, tem 48 bilhões de reais já separados para Lula negociar com o Congresso. Para Lula negociar com o Congresso, para na hora que precisar mandar descer pelo Pix um dinheirinho para os parlamentares, como aconteceu em todas as votações importantes do governo no ano passado. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver. Bilhões de reais desceram ou no dia, ou na véspera, ou na semana de determinadas aprovações. E quem banca isso tudo? Somos nós. Através do quê? Desses impostos. Vamos para a matéria. Esse é o governo que veio para cuidar mesmo do pobre, mas do dinheiro do pobre. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. É um colaborador do nosso canal, um patrocinador, dá aquela força, a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos. Seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição tem o link do nosso Twitter. Todas as matérias a gente põe lá para você não perder nada, ou você pode encontrar lá mesmo a gente no @Brasil Brasil Notícia sem S 83. Vamos lá? O governo Lula estuda restringir o uso de deduções por serviços de saúde no imposto de renda da pessoa física e IRPF devido às taxas altas dos privilegiados, que reduzirá a arrecadação, ou seja, que reduz o dinheiro do governo, da Receita Federal. Vamos lá. Uma força-tarefa foi formada para identificar mudanças para aumentar a arrecadação sem prejudicar quem mais precisa dela. Presta atenção, que a conversa é sempre essa, mas no fim das contas, o desconto ou o imposto, ele não separa pobres de ricos, não. Fagundes, mas o mais rico paga mais, o mais pobre paga menos. Mas você já prestou atenção que o mais pobre paga menos, mas é um menos dentro da proporcionalidade do rico? Não entendi. O rico ganha 10 mil, ele paga 10% do que ele ganha, vamos supor. Ele ganha 10 mil por mês, vamos supor. O cara ganha 10 mil por mês ali, vamos supor.
O cara que ganha 10 mil, ele vai perder o quê? Ele vai perder R$1.000. É a proporção do salário dele. O mais pobre ganha 1.000, vai perder R$100. Olha, mas tá vendo, Fagundes? Olha, ganha... Pois é, só que a diferença é que o pobre ganha 1.000. E a falta desses R$100 pro pobre é a mesma coisa que vai faltar pro caba de 10 mil que perdeu 1.000. É a mesma coisinha. Muitas vezes a gente olha pro valor sem olhar pra proporcionalidade do todo. É bonitinho, né? O governo Lula estuda limitar e estabelecer um teto para deduções de serviços de saúde no imposto de renda da pessoa física, IRPF, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. A avaliação da área econômica é que o dispositivo acaba privilegiando contribuintes com renda mais altas. Quer dizer, é estranho, né? É estranho, mas tudo bem. Um dos exemplos é o uso de serviços como a aplicação de Botox, um procedimento estético para recolher menos tributo. Tipos de serviço como esse, que não são essenciais, acabam reduzindo significativamente a arrecadação. Quer dizer, o coitado do pobre que faz um Botox, olha para você como prejudica. Para o rico, aí é que tá o X da questão. Para o rico, gente, deduzir isso aí ou não vai fazer diferença, porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Agora, veja só como o pobre se lasca. O pobre não tem dinheiro. Aí ele faz o Botox, aperta tudo, inclusive o bolso. Aí depois ele vai lá na esperança, não, vou deduzir do imposto de renda, né? Aí quando chega na hora de deduzir, não tem mais dedução. Tu acha que quem vai se lascar mais? O rico que tem condições de fazer sem deduzir ou o pobre que não tem condições e aperta tudo, confiando nessa... A quem prejudicou o rico? Não, querido, o pobre. Bom, vamos lá. Segundo o relatório do governo, 88% dos descontos com despesas médicas no IRPF foram solicitados por 20% da população com maior renda, contra 0,8% utilizado por 50% do mais pobre. De acordo com o jornal, somente em 2022, a Receita Federal perdeu 17 bilhões de reais em arrecadação. Ou seja, eles deixaram de arrecadar e nós ficamos com esse dinheiro no nosso bolso, entre aspas, né? Claro que divide para todo mundo. Aqui que eles estão dizendo, ó, vocês ficaram com mais dinheiro, nós quer mais. Vocês deixaram de pagar mais, nós deixamos de arrecadar mais, nós quer mais. Devido a deduções com gastos com saúde no IRPF, que chegou ao montante de 128 bilhões de reais naquele ano. E mesmo assim, o governo federal, em 2022, chegando a esse montante de não arrecadação, ainda fechou com 56 bilhões de reais em caixa. Hoje nós temos um monte de impostos sendo cobrados e o rombo de 119 bilhões de reais. Chupa essa manga e faz essa conta, que eu quero entender ela. Bom, força-tarefa. Esse tema é um dos analisados na Junta de Execução Orçamentária, JEO, formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Planejamento, Simone Tebet, Casa Civil, Rui Costa e Gestão, Esther Vec. A ideia é que a força-tarefa identifique o que pode ser revisto para aumentar a arrecadação. Cara, não se fala em outra coisa nesse governo, a não ser aumentar a arrecadação. Ou aliviar o orçamento público. O que é aliviar o orçamento público? Uma mudança desse tipo no imposto de renda, no entanto, não cabe somente ao governo. A dedução de tributos com serviços de saúde é previsto em lei e qualquer alteração precisa passar pelo Congresso Nacional. E o clima entre executivo e legislativo, principalmente na área econômica, já está sensível desde que Haddad derrubou o veto dos parlamentares a respeito da desoneração da folha de pagamentos. A Folha Mauro Círia, presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, chama a atenção para que a mudança não prejudique quem mais precisa dela. Ele sugere que a dedução fique em um patamar suficiente para descontos em gastos de uma família com serviços de saúde. O presidente da Unafisco também sugere mais fiscalização, o que poderia reduzir abusos, como no caso do Botox, um procedimento estético que é deduzido como gasto de tratamento dermatológico. Aí, matéria do Terra, Folha e Terra Brasil Notícia. TBN. Tá aí, gente.
O discurso é dos mais ricos, só que o mais pobre também vai ficar sem. E o cara que é presidente aqui dos auditores fiscais, ele chama atenção justamente para isso. Você vê, o governo Bolsonaro deixou de arrecadar 122 bilhões de reais em 2022. No entanto, deixou o país com 56 bilhões em caixa. Olha só, para você ver que a conta é uma conta meia doida, essa conta do PT. A esquerda, desde 1º de janeiro de 2023, é imposto em cima de imposto, imposto em cima de imposto, trazendo imposto novo, reativando impostos que tinham sido zerados, derrubando, né, algumas decisões que isentavam as pessoas, e por aí vai. No entanto, mais dinheiro entrando, estranhamente o Brasil tem um rombo de 119 bilhões. Menos dinheiro entrando no governo Bolsonaro, arrecadação, o governo fecha o país com 56 bilhões. Dá para entender, gente? Como é que com Bolsonaro sobrava dinheiro e tinha menos arrecadação? Como é que com Lula tem mais arrecadação e não tem dinheiro, gente? Aí quando a gente lembra das viagens de Lula, quando a gente lembra dos 48 bilhões que já estão separados para o Congresso, para negociar com o Congresso, aí eu lembro de Lula voltando agora esses dias ali naquela refinaria que foi o pivô de toda a corrupção do governo PT. Eu vou até para os comentários, que é para eu não ter um tempo aqui. Cadê meus comentários? Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Deixa eu ver aqui. Primeiro comentário do nosso vídeo. Luiz Leal Ribeiro, comentando aqui: Pacheco é uma vergonha, decepção completa, inerte. Pois é, você vê, essa confusão toda que tá dando com o Carlos Jorge, ele tá lá na Suíça, fingindo que não tá acontecendo nada, não tomou uma atitude. Ou seja, ele tá esperando baixar a poeira pro povo esquecer e o assunto morrer. Como sempre a esquerda faz isso. Pacheco pode convocar reunião de líderes no Senado para tratar sobre Carlos Jorge. Pode, não quer dizer que vai. Às vezes eles falam, não, nós vamos ver, e não vê nada. Aqui, ó, Eduardo Matos. Eles já estão cobrando taxa de importação para menos de $50, embora digam que não esperava nada diferente do cachaça. E na verdade, Eduardo, são 17%. Só que ainda a Haddad estuda aumentar. Só que ele fala que vai começar a cobrar agora, sabe? Ele pensa que o povo esqueceu que eles já estão cobrando, né? Um governo que adora tributar as pessoas. Tá aí, mercado. Vamos finalizar a nossa matéria, né? Olha só, eu vou ler esse comentário aqui que bate exatamente com o que a gente acabou de trazer aqui, ó. Henrique Games aqui comentando aqui, ó. Lógico, olha a lógica, gente, do menino. Lógico que não se corta gastos. O imposto do brasileiro foi feito para se gastar com o brasileiro. Gastos são serviços para a população. Cortar gastos é cortar a distribuição de recursos para a população. Mas empresários acham que o Estado foi feito para a distribuição de recursos para eles, como se não fosse necessário controlar o privado para impedir monopólios, tráfico de influência e abuso do poder através da compra de autoridades. E aqui ele acabou de descrever o governo Lula todinho. Vou dar um exemplo. O JF abarcou todos os frigoríficos do Brasil no governo Lula e envolvido com... Odebrecht abarcou... Você tem um monte de subsidiária hoje, isso chama-se... Isso não é monopólio, isso chama-se... como é que é? Orgicopolo. Orgicopolo. O nome é parecido com isso aqui, gente. É a oligarquia, oligopolo. Eu esqueci agora o nome. Mas é parecido com isso aqui. Que é quando uma empresa compra diversas empresas, assume o mercado, só não altera o nome das empresas. Elas ficam atuando com o nome delas, mas ela pertence a uma empresa só. Monopólio é tipo a Petrobras. Só ela vende, só ela refina, só ela isso. Ela põe todas as marcas. Deveríamos cortar as regalias e salários absurdos que pagamos para os políticos, juízes e advogados e cobrar as multas ambientais de megacorporações como a Vale, a Samarco e a Braskem. Pronto, você acabou de citar a Vale. A Vale, da onde que ela é? A Vale, da onde que ela é? A Braskem não, a Braskem é a parte, mas a Vale, da onde que ela é?
A Vale é do governo. Outro ponto que chamou... daí já a água arrecadava alguns bilhões para ajudar. Bom, primeiro ponto aqui, gastos não são apenas serviços com a população. Gastos é tudo aquilo que o governo tem como despesa. Gastos é tudo aquilo. Tudo que o governo faz, Henrique, tudo que o governo faz é feito com impostos. Tudo. Um pão que entra... pronto, R$115, 3 tapetes que o governo Lula comprou o mês passado para o Planalto. É impostos. As viagens de hotéis de 200 e 700 mil reais nas viagens de Lula, agora, ou no ano passado, a diária, são impostos. Quando a gente fala cortar gastos, a gente está falando disso aqui. Isso aqui também é de impostos. Ou você acha que é do dinheiro do Lula? Os 48 bilhões que Lula já separou para esse ano agora das emendas parlamentares, mais de 32 bilhões que foram gastos nesse ano de 2023 agora com as emendas parlamentares. Você acha que esse dinheiro é da onde? Dos impostos também. E são gastos do governo. São gastos do governo. Você acha que as viagens daquele menino lá do ministro das Comunicações, que foram bancadas com o nosso dinheiro, com dinheiro público, com dinheiro da União, e foi lá pro negócio lá de cavalo e tudo lá, foi da onde? Dos nossos impostos. Você tá correto, os impostos deveriam servir para a população, mas não estão servindo para a população. Pelo contrário, a gastança do governo Lula está desenfreada. Quando a gente fala gastos são as despesas do governo com o dinheiro do contribuinte. Não estamos falando aqui dos recursos que vão para o Bolsa Família. Não estamos falando aqui do recurso que vai para o SUS, que vai para a educação, que vai para... Você tem uma ideia? Lula cortou 300 milhões de reais da educação, 400 milhões da saúde, ou foi o inverso? 700 milhões foram cortados da segurança pública. Faça essa soma, quanto é que dá? É menos de 2 bi, mas eu tenho 48 bi para o Congresso. Compreendeu agora? É nessa questão. E aí entra agora essa questão do imposto de renda. Você vai tirar um benefício do povo para aumentar a arrecadação do governo. Através de quê? De impostos. Ou seja, tem que se cortar gastos. E a gente fala dos gastos, das despesas do governo, não da questão dos serviços públicos. Valeu pelo comentário. E sim, a questão das empresas, concordo com você. Tem muita empresa aí com multas ambientais que deveriam pagar bilhões de reais e não pagam. E não pagam, e não são cobradas. E não são cobradas. O rolo da Braskem aqui em São Paulo, ou aqui em Maceió, era pra estar, mas não tá. Esses dias a Braskem tinha que dar 1 bilhão de reais, aí foi um ministro do Supremo e pum, derrubou a decisão. Agora, você e eu, tem alguém derrubando a decisão da gente pagar imposto? Não, não tem. Então tá aí, gostei do comentário dele, gente. Gostei porque ele trouxe à tona aí um ponto e a gente explica aqui o que é gastos, que a gente quer que corte, e o que são serviços públicos. Agora, o imposto paga as duas coisas, o gasto do governo e o gasto com o público. Outra coisa, pra gente finalizar, outro gasto que deveria ser cortado. Você tinha um país funcionando com 23 ministérios e estava muito bem. Hoje nós temos 38 ministérios, 39, o Brasil tá de pernas pro ar, a dívida aumentando e inchou o Estado. O Estado tá inchando, tá inchando, tá inchando. E quem sustenta? O povo. E isso é o quê? É gasto. Pago com o quê? Com impostos do povo, do mesmo jeito. Lula não indica cortar gastos, mas impostos não param de ser anunciados. Então tá explicado aí para o nosso amigo quais são os gastos que a gente pede que o governo Lula corte. Um abraço, gente, fiquem com Deus.